gente, tive um probleminha aqui com luz, que já voltou ao meu normal, por isso deu uma atrasadinha hoje, que não é do meu feitio. Eu sou extremamente pontual, coisa de virginiano, né? Aí foi só voltar a luz para entrar a internet e eu receber a cobrança da minha convidada para lá de especial hoje, que eu não tenho como dizer que ela não é especial por todas as razões do mundo. Esta pessoa de hoje, eu vou contar para vocês. No passado, eu fui convidado por ela e por outra amiga para participar do grupo. Por quê? Porque estavam precisando de um colega a mais para ajudar lá e eu aceitei. E essa pessoa nada mais é do que a irmã da professora que eu idolatro até hoje. E aí, desculpa que eu estou conectando as coisas ao mesmo tempo, então tá essa bagunça. E aí, bom, então sem muitas delongas, hoje a minha convidada super especial, maravilhosa, é Soraya Castriotto. Vamos ver as histórias que a Soraya tem que falar. Oi, Soraya! Oi! Eu aqui contando no dedo, essa luz não vem, como é que eu vou fazer em meu celular com pouca bateria? Deus do céu, como é que vai ser essa live? Aí, trum, entrou a luz e você, fica, cadê você? Marilísia! Entrou a minha prima Marilísia de Petrópolis, Paloma, diretamente de São João del Rei, e a minha irmã Sônia, diretamente de Saquarema. Soraya, primeiro de tudo, muito obrigado por você ter aceito o convite. Não Obrigada a tem você, como. Rica. Obrigada a Imagina! você. Olha, hoje eu vou abrir coisas aqui minhas sobre você que você vai descobrir durante a live. Não vou falar agora, tá? É assim, dizer que é uma honra enorme você estar aqui, porque você é um marco na nossa história, sim. Isso precisa ser trazido à tona para que todos saibam quem foi na época do auge, do seu momento de auge com a dança Soraya Castriotto. A irmã da Sônia Castriotto, a famosa Sônia. Famosa, sim, né? Muitos. Hoje eu vou abrir o verbo, estou afim hoje, estou atacado. Não dá para negar a existência de pessoas como Sônia, você sabe a grandiosidade da sua irmã, e, consequentemente, não por você ser irmã dela, mas pelo que você desenvolveu depois. Então, você também tem uma grande relevância nessa história, porque você trouxe outros caminhos que, inclusive, são reflexo de muita coisa que acontece hoje, né? Vamos lá, então, Soraya. Primeiro de tudo, pergunta típica. Você tem alguma formação em dança? Só espanhola. Né? Só dança Como é? espanhola, porque tem um negócio assim bem interessante, né? Hoje em dia, quando se fala em flamenco, é flamenco só, né? Eu acho que não existe mais uma escola de dança espanhola. Mas quando eu entrei no ano de 80, né, 1980 para 1981, era dança espanhola. A Clotilde Ferreira Gomes, ela era professora de dança espanhola. Flamenco era uma modalidade da dança, né? Que é da região de Andaluzia, do sul da Espanha, né? Com a influência árabe. E dentro do flamenco tem aqueles, acho que são 72 ritmos, né? Se não me engano, que a gente estudava por aí, né? 72 ritmos do flamenco, né? Mas fora isso, cada região da Espanha tem sua dança típica. E a Clotilde, a especialidade dela, inclusive, eram essas danças típicas, além do flamenco, né? Então a maioria usava castanhola, eu era apaixonada por castanhola. Verdade. Então era um Você passo descobriu. dobles, era fandango de Euva, cada um de uma região, né? Você. Valenciana. Vamos devagar, vamos devagar. Peraí, tem que dar o freio.
Quando os meus colegas vêm Não, animados, sai falando igual um... vai, vamos devagar. Soraya, você descobriu a dança espanhola por causa da Sônia ou foi por você mesmo? Você teve essa influência da sua irmã? Tive. Justamente no Colégio Notre Dame, que tinha uma escola de dança até muito importante na época, onde inclusive a minha irmã, Sônia, se formou em balé clássico, né? Um dos lugares, que eu acho que foi o primeiro lugar que ela se formou em balé clássico, foi lá. Tinha a Clotilde, eu era muito pequena ainda, eu não fazia, né? Mas eu via os espetáculos do final de ano. E eu, quando via a parte da dança espanhola, eu me encantava. Na época, Aham. eu ia ter uns 13, 14 anos, por aí, assim. E a minha irmã já era uma mocinha, né? E ela dançava com uma outra menina também, Beth. E eu ficava encantada com aquela dança, né? Era muito sapateado, muita castanhola, eu ficava encantada com aquilo. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, então foi a minha primeira impressão. Quando eu resolvi fazer dança, eu pensei, não, eu vou fazer isso, né? E que foi influência dos shows que eu havia fazer. Nessa época que você estudou com a dona Clotilde, quem mais estava que você se lembra que depois continuou na dança? Você se lembra? Então, nessa época, eu acho que a Maria Tereza Canário também fazia, não tenho certeza. Se ela já fazia dessa dança espanhola que a Clotilde ensinava no colégio, né? Na escola de dança do colégio. Mas eu sei que daí, depois elas se formaram em balé clássico, e depois de alguns anos, as duas voltaram com força total para o flamenco em si, flamenco. Mas a dança espanhola era mais nessa época. Eu, quando ingressei, eu fiquei, tipo, na dança espanhola, fazendo as várias modalidades de dança espanhola durante a minha. Eu divido mais ou menos em três fases. A minha primeira fase foi assim, foi mais a dança Vamos espanhola ficar como um nas todo. aulas. Vamos ficar nas aulas. Espera, só diz uma coisa. Na primeira fase, né? Como é que eram as aulas com a dona Clotilde? Não, então quando eu fiz com a dona Clotilde, eu falo dona Clotilde, falo Clotilde, mas é Clotilde. Dona Clotilde é porque o pessoal chama ela, eu repito. Mas a gente se tratava com Clotilde, Clô, né? Eu fazia na casa dela. Ela dava aula na casa dela. A casa dela era maravilhosa. Era ali na Rodrigo de Brito. Não, Fernando de Guimarães, em Botafogo. Numa casa de uma vila. Aí ela fez um tablado na sala. Era maravilhoso. E ali foi que eu aprendi a base de tudo que eu depois apliquei ao longo dos anos. Foi ali as histórias, o que cada dança queria representar, o que cada dança representava, né? Ela contava tudo como um todo, assim, ela abrangia aquilo, né? Os toques das castanholas, né? O que cada dança queria dizer com aquilo. Todas têm uma historinha, né? Normalmente tem uma historinha. E o porquê de cada dança em cada região, né? Ah, que tinha o pandeiro, era porque tinha muito cigano também aragonês, então tinha a influência do pandeiro. Aí aquela outra região, que era a Munheira, da Galícia, tinha uma influência muito grande portuguesa, né? E aí por aí vai. Então eu era apaixonada por essas danças regionais e Você pelo estava passo doble. Você estava junto com a Sônia nessa época? A Sônia também, nessa época que você estudou, ou a Sônia já estava saindo? Como é que estava nesse período, quando você estava Não, fazendo aula lá? nesse período, a Sônia, ela não, ela estava numa entre-safra. Ela tinha se formado e ela, acho que ela estava fazendo muito show. Ela fazia parte do corpo de baile da Rede Globo. E ela era consumida assim, 24 horas. Ela viajava. Era uma época que tinha um corpo de baile grande. Não sei se você lembra. Não, não sei se você era. Quantos anos você tem? Pegando a idade. Ó, posso dizer o seguinte, já passei dos 50, ó, há muito tempo, tá? Ah, então você Então, lembra. Então, era um lembro. corpo de baile grande, que ela e o marido dela, Eduardo Malô, né, faziam parte. Então, eu acho que foi bem nessa época que eles ficaram mais trabalhando com esses shows, né?
Foi bem nessa época. Depois de uns anos, aí ela retornou, e aí já estava na onda do flamenco, né? Quer dizer, Tem uma pergunta para ti. A Marita é dessa época com você na Clotilde? A Mara, que na hoje é prim- guitarrista. é quase, quase. Foi um pouco depois. Um pouco Pouco depois. depois ainda. É. Quando foi que aconteceu de você ir para o grupo da Sony, o Alumbre? Ah, e você foi na minha terceira fase. Ah, não, Então, foi na segunda fase. Foi na segunda fase. como é que O foi essa Alumbre, história? o Alumbre, ele foi, acho que no ano de 88, por aí, né? Já estava desde 80, né? Então foram 8 anos depois veio essa segunda fase, que também tinha ainda alguma coisa de danças espanholas regionais, mas aí já tinha uma característica. Os grupos se caracterizavam mais, o Alumbre, no caso, né, pelo flamenco, já tinha mais o traço flamenco, né? E uma dança regional e outra, não sei. Não lembro exatamente, mas aí Nesse já era mais período, flamenco. nesse período tinha mais alguém que dava aula de dança além da Dona Clotilde, Soraya? Você se lembra? Não, na época do Alumbre, a Clotilde eu acho que já tinha até falecido, se não me engano. Isso aí foi um pulo grande. Na época da Clotilde, que foi nos anos 80, que ela dava na casa dela, e nós ensaiávamos também na Casa de Espanha, né? Sim. Na primeira, antes da reforma, né? Quando a Casa de Espanha era nem metade do que é hoje, ainda não tinha aquele prédio atrás, né? Era um bar com tablado de madeira, era um negócio super típico espanhol mesmo, né? E eis que chegou no Brasil a Mabel. Foi no ano acho que de 82, por Por aí, aí, por aí. né? Que ela chegou. E aí eu acho que foi a segunda pessoa que começou a dar aula no Rio de Janeiro de De dança dança espanhola. flamenca. Mabel chegou aqui, na verdade, nos anos 60, tá? Tem a entrevista, quem quiser entender a historinha da Mabel, se bem que no Rio é mais ou menos nessa época, porque ela foi a Foi. São Paulo, pelo que a André me contou, ela esteve em Niterói, por incrível que pareça, depois voltou para a Argentina e voltou, e quando chegou, ficou de vez no Rio. Aí já é esse período. Então, Então, quem foi isso, quiser porque saber essa história, entre 80 e 82 ela não estava, não, porque logo que ela chegou, quem, ela foi para a Casa de Espanha. quem quiser saber dessa história direitinho da Mabel, vai lá na página Flamengo Carioca do YouTube, procura a entrevista com a Andréia Ortega, que ela conta essa história bonitinho, tá? Que aí a gente vai entender mais ou menos. Essas perguntas eu faço, Soraya, que é para a gente dar essa situada no momento e fazer aquele filmezinho na cabeça, tá? Que eu acho que é legal. Então, vamos lá. Soraya saiu da Clotilde e entrou para o Alumbre. Tem uma Mas você coisa. está dando um pulo grande, Rica. Pô, tô. O Tá. que que tem nessa história? Porque depois eu vou falar dos shows. Eu estou falando de processo seu. Depois eu vou pegar os shows, Ah, tá? entendi. Vou pegar tudo setorizado, tá? Então, por exemplo, quando você saiu da Clotilde e foi para o Alumbre, Não, teve, mudou, eu fui para outro lugar antes. tem os balé hispano brasileiro. Não, isso aí é grupo, né? Então, a gente foi. Esse grupo da Clotilde, a maioria, inclusive a Sônia, eu acho também, começamos a fazer aula com uma professora chamada Paula Martins, em São De São Paulo. Paulo. E aí Certo. foi que nós fomos introduzidos num flamenco mais, como se diz assim, mais de raiz, né? Mesmo assim, sem ser um flamenco. Porque como a gente dava com a Clotilde vários estilos de dança espanhola, o flamenco era mais um. E lá na Paula Martins era uma coisa muito Só específica, Flamengo. Só só flamenco. Flamengo. E Quanto nós tempo? íamos uma sexta-feira à noite no trem de prata e ficávamos lá o sábado o dia inteiro fazendo aula de flamenco com a Paula Martins. E no sábado à noite pegávamos o trem de prata e voltávamos para o Rio. Isso Com que nós frequência? fazemos 2 vezes por mês. É isso que eu ia perguntar agora. Qual era a frequência? Vocês ficava o dia inteiro com a Paula?
o dia inteiro, era muito cansativo, mas era bem produtivo também, né? Nós aprendíamos muita coisa. Aliás, a sevilhana, do jeito que nós ficamos dançando anos e anos, inclusive no Alumbre, foi lá que a gente aprendeu. Não esqueço até hoje, eu ensino essa. Então, foi, nossa, maravilhoso. Realmente era muito produtiva as aulas dela. Então, ela foi uma professora muito importante. E aí a gente tinha aula com a Clotilde e com a Paula, depois de um tempo que a gente foi ter com a Paula, né, também. Aí, passados-se os anos, aí se formou o Alumbre na segunda fase. Pode continuar. Nessa época do Alumbre, eu não conheci outros trabalhos anteriores. Eu conheci muito tempo depois do próprio Alumbre o Balé Hispano-Brasileiro, que era com... Eu não vou me lembrar o nome do casal, mas existia uma empresa de turismo que era Soletur. Não vou lembrar. Silvia qualquer coisa, não vou lembrar. Né? Silvia Mas Rodrigues? eu acho. Não, tem a Cristiane Rodrigues, sobrinha neta da Clotilde, que eu estou em contato, deve dar entrevista em breve também, para contar essa história da Clotilde. Não sei se é a Silvia Rodrigues, não sei, não lembro, Soraya, sinceramente eu não lembro. É Silvia e o marido eu não sei, não lembro. Eles tinham uma empresa de turismo chamada Soletur, que era que patrocinava o balé hispano-brasileiro. Mas tem uma coisa que eu faço referência até hoje no grupo Alumbre, que eu tive esse prazer de viver, que é uma coisa rara que eu vejo nos dias de hoje. O grupo teve uma característica que me marcou bastante, que era o seguinte: quando tinha número de grupo, não tinha aquela que ficava na frente. Havia um rodízio com vocês quatro, que era você, Sônia, Simone e Tereza. Havia um rodízio nas coreografias de grupo. E cada uma de vocês tinha um solo que vocês montavam. Às vezes uma participava na construção do solo da outra. Mas é uma característica que eu não encontrei durante muito tempo em nenhum grupo. Né? De E não ter uma estrela, né? não tem uma estrela. E isso é que eu achei bonito do grupo. Tinha uma certa homogeneidade, cada uma tinha um talento específico, um jeito diferente de dançar, mas vocês tinham uma... Acho que comunhão é a palavra correta, não existia melhor, existia eu sei melhor isso, eu vou dançar isso, e nunca houve briga por isso. Eu me lembro, pelo menos nas vezes que eu participei, dizer assim, vou dividir o Alumbre antes de mim e depois de mim, né? Que eu não conhecia o Olha, antes. a Soninha está escrevendo ali, Silvia e Henrique. Isso, Silvia e Henrique, Sônia, obrigado. E são duas Inclusive, eles fases. foram padrinhos do meu casamento. Aí eu me lembro disso. Então eu pude observar nesses anos de convivência com vocês que não tinha isso, né? Era de uma democracia, meados dos anos 80, final dos anos 80, de uma democracia que eu não via isso. E quando comecei a ver outros grupos, não tinha isso. Os outros grupos eram o corpo de baile, todo mundo dançava, e a solista e o solista principal. E no Alumbre nunca teve isso. Né? Todos tiveram o prazer de ser solista. Eu, Passeão Flamenca, Sônia, obrigado. Eu só não fui solista porque eu era estagiário, me lembro disso. A Sônia foi de uma clareza comigo, de especificar o que eu ia fazer dentro do grupo, por que eu estava no grupo. Então ela foi, acho que, de uma responsabilidade como diretora de um grupo que eu nunca vi. Foi raro eu ter encontrado nesses anos para cá. De especificar, dizer o que eu podia, o que eu não podia, aonde que seriam as contribuições, por que eu estava ali e qual poderia ser a consequência disso. Tanto é que um tempo depois eu fui admitido no grupo. Então, Soraya, tinha uma coisa do grupo, assim. Agora, o que eu te pergunto, nesse período da Sônia, como é que vocês faziam para ensaiar? Você montava seu trabalho sozinha, ou montava com alguém, ou vocês se reuniam no lugar? Antes de eu conhecer vocês, como é que funcionava esse esquema? Eu acho que nós montávamos juntas, né? Era sempre aquela colcha de retalho, o que cada uma sabia
E a gente se reunia nos ensaios depois das aulas, né? E montávamos a coreografia. Mas algumas, eu lembro que foi a Sônia que montou, especificamente, né? Tinha, assim, muitas coreografias, né? Elas vinham da época da Clotilde, nós adaptávamos passos novos também, né? E outras ela criou bastante coreografia, até porque era bem a área dela, ela é coreógrafa também, né? Não. Então, assim, essa parte da criação ficava mais com ela também. Nesse período do Alumbre, vocês estudavam com Ela outras e do Malô pessoas? também. Malô era Uhum. coreógrafo. Nesse período do Alumbre, antes de eu entrar, vocês faziam aula com outras pessoas? Como é que era o acesso à informação, Soraya? Olha, a nossa professora, depois que a Clotilde faleceu, ficou sendo só a Paula Martins mesmo. A minha irmã teve aulas com a Mabel, muitas aulas, até porque ela fazia parte do show da Mabel no Sol e Mar. Não sei se você lê, ela falou na live dela, né? Então ela tinha aula com a Mabel. Eu não tinha, né? Tinha. A Mabel nunca quis me dar aula, porque eu era aluna da Clotilde. Elas tinham. Coisas da Coisa época, de coisas da velho, época. sabe? Coisa de velho. Olha, eu digo para você que em São Paulo não era diferente, que eu tenho assistido as lives lá e todas relatam que nesse período quem era de um grupo não podia assistir nem o show e nem fazer aula de outro grupo, então não era muito Pois é. diferente. Eu queria Era coisa muito da ter feito época. mais aulas com a Mabel, mas o dia que eu fui, ela meio que me expulsou, porque, tipo assim, ou você faz comigo, ou você faz com a Clotilde. Aí eu achei, falei, ai não, tchau, tchau. Eu amo a Clotilde até hoje, a minha professorinha do coração, eu vou ter ela assim sempre um lugar muito especial para ela no meu coração. Então, só de alguém dizer para mim que ou eu fazia aula com uma ou com outra, eu deletei, É, eu sabe? imagino, eu não tive esse prazer de conhecer a Dona Clotilde, talvez eu gostasse bastante, pelas histórias que a Sônia contou, eu ia ficar vidrado. Ela era única, figura única. Nesse período do Alumbre, vamos dizer assim, nesse entre safra, onde vocês ficaram com a Paula Martins, onde é que a Mara entra nessa história? Você se lembra? A Mara não ia com a gente para São Paulo, não. Não, A no Mara, Alumbre. Como que a Mara entrou no Alumbre? não, não, a Mara já, ela entrou no É, Alumbre, porque ela já é, veio da Dona Clotilde, ela não entrou, ela não nos conheceu no Alumbre, não. Ela nos conheceu antes, ela entrou, na verdade, para ser aluna da Clotilde. Ela foi para ser aluna. E ela fazia aula, fazia os passos, tocava castanhola, e só que como ela era violonista, acabou que ela se apaixonou pelo ritmo das músicas flamencas e das músicas de outras regiões, música espanhola como um todo, e ela começou a tocar, começou a aprender, ficou assim encantada, e aí como ela começou a tocar, ela participava dos shows mas como guitarrista e não como bailarina, né? Mas teve alguns shows nossos que na rumba ela ia lá e dava o recado dela também. gente, a Mara, se não foi uma das, foi a primeira guitarrista de flamenco do Brasil. A primeira mulher guitarrista. Se não foi uma das, que eu não conheço outra, Eu ela também deve não ter sido conheço outra, não, só conheço ela. a primeira mulher guitarrista de flamenco no Brasil. Muito levada do preconceito, porque até então somente homens poderiam ser guitarristas, né? E ela peitou e foi adiante. Soraya, como é que era o material de pesquisa de vocês dessa época, né? Era uma época que não tinha internet, mal a gente conseguia alguma coisa com VHS, mas tinha muita coisa da famosa fita cassete. Como é que É. vocês se inspiraram para trabalhar com isso? Era realmente muito escasso, né? Não tinha vídeo, não tinha. Quando aparecia assim algum vídeo cassete da Manuela Carrasco, grupo, não sei, era ou um filme, né? Quer dizer, a gente chegava no cinema e fotografava o filme para poder ter uma. Não tinha acesso, realmente era bem complicado, né? Não tinha material mesmo, né? Então ficava
fotografias da Clotilde, nas histórias, né? E era pouco recurso mesmo. Eram Você, poucos recursos. você também tem grande influência dos filmes do Antônio Gades e do Saura, né? Uhum. Foi, Outra consumidora. foi Tem na, gente se- que a- foi na segunda fase, né? Esses vídeos, esses filmes. 84, 86, por aí. Você, eu, Sônia, pessoal dessa geração, a gente tinha um prazer que hoje não tem mais, que era a gente poder entrar na primeira sessão e sair na última. A gente só pagava uma vez, né, Soraya? Hoje em dia tem gente para te expulsar da sessão. Eu digo até, falei numa live, na live da Sônia, que eu devo ter dado muito dinheiro para o Antônio Gades e para o Carlos Saura, porque até quando eu ia estudar na Sônia, às vezes eu matava aula na faculdade, eu ia lá para a faculdade da cidade, que estava passando o filme, eu ficava lá, quando dava 15 minutos, saía voando para ir para a aula da Sônia. Às vezes era 6 horas da tarde, dava 7 horas, tinha uma sessão 7h15, 7h30, voltava, que era a última sessão, pegava a última sessão e voltava para Niterói. Então a gente consumiu muito os filmes do Saura, né? É. Soraya, é, você se lembra de algum show legal antes de eu entrar que você fez com a Alumbre que te marcou bastante? Você quer falar dessa fase agora ou dos shows da primeira fase? Depois Da, você vai da voltar primeira lá? fase, antes de mim, antes de mim. Não, Que tá... porque tá. Então, na primeira fase, que foi entre 80 e 84, ou seja, antes de entrar com os grupos da minha irmã, que foi o Alumbre, o Passion Flamenca, quer dizer, o Passion Flamenca, ela entrou com o Passion Flamenca, depois teve o Alumbre, né? Então, antes do Passion Flamenca, que eram os grupos da Clotilde, né, tiveram shows assim muito interessantes, né, que era justamente aqueles shows que passeavam por todas as regiões da Espanha. Era uma diversidade muito grande, né? E eu me apaixonava porque assim, você cada cada quadro era um figurino diferente, porque era aquela roupa típica. Então, assim, era uma riqueza muito grande, diferente da segunda fase, que era apenas o flamenco, que é maravilhoso, mas era o flamenco, né? Então, shows que um primeiro show muito importante foi lá em Vitória, no Teatro Municipal de Vitória, que nós conseguimos um patrocínio na época também, não lembro mais qual, mas patrocinou a nossa ida para Vitória. E nós ficamos lá hospedadas num hotel 2 dias e dançamos no Teatro Municipal de Vitória lotado. Foi assim muito bacana, muito bacana. Realmente, eu acho que se nessa época a gente tivesse assim um empresário, acho que teria feito em várias regiões, em várias outras cidades. Isso foi em 82. Foi em 82, isso. E aí, nessa época mesmo, nós fizemos um espetáculo em Petrópolis, um pouco mais para frente, acho que foi 83 ou 84, chamado Alma de Espanha, também com o mesmo grupo que foi para Vitória, com a Clotilde. E nisso a Clotilde dançava também. Ela dançava nos espetáculos, na maioria dos números ela participava, né? E esse Alma de Espanha foi maravilhoso, porque foi sobre um toureiro, de um poema de Garcia Lorca, chamado Lamento pela Morte de Inácio Sanches Merias, sabe? E então, quer dizer, foi interpretado pelo grupo, né, com uns quadros maravilhosos, e teve a morte do toureiro. E foi o grupo Gambiarra de Teatro de Petrópolis, né, que era o Arthur Varela, né? E o Calau, do grupo Gambiarra, o Arthur, ator, o Calau, diretor. O Arthur Varela, hoje em dia, ele é produtor artístico, carnavalesco, trabalhou no Centro de Cultura. Então, eles fizeram um espetáculo em Petrópolis, no Palácio de Cristal, assim, que marcou muito, muito mesmo essa trajetória do, do nosso grupo, né? Assim, foi muito marcante. Todo o E material.
todo o material de música de vocês era mecânico? Era com a famosa fita cassete? E nessa época, sim. Nessa época, a Mara, eu não lembro realmente se ela já. Eu não lembro se ela foi para Petrópolis com a gente, mas estava no iniciozinho. Então, quando ela foi, ela não tocava o show inteiro. Ela tocava em alguns quadros, né? Os outros era música mecânica, né? E assim, marcou muito, porque eu acho que se não fosse a súbita partida da Clotilde, né, nós teríamos feito muitos outros espetáculos marcantes e maravilhosos, porque era muito bom, era muito bom. E as pessoas ficavam assim vidradas com aquela movimentação toda, aquelas cenas, aquelas roupas, né? E esse show de Petrópolis, especialmente, foi muito tocante. Assim, nós temos até hoje os jornais da época, o poema de Garcia Lorca, né? Foi muito bom, uma direção maravilhosa também, né? Início dos anos 80, não, final dos anos 70, início dos 80, por aí. Não, esse espetáculo Alma de Espanha foi 84 e Vitória 84, foi 83. E tá. aí, logo depois disso, a Clotilde partiu. Então, meio que interrompeu essa fase, né? Depois veio o Passion Flamenca, que é justamente a Silvia e o Henrique, né? Que também vieram da Clotilde, só que aí depois eles assumiram com o Entendi. falecimento Então, dela. agora ficou claro para mim. Da Clotilde surgiu o Passion, aí o Passion faz assim, vem o Alumbre e o Balé Hispano-Brasileiro. É isso Então, mesmo. agora ficou claro para mim, que era uma coisa que eu não sabia de onde tinha surgido. Eu não sabia que a Silvia e o Henrique faziam parte do grupo da Clotilde. Mas é legal porque a gente vê como é que as coisas vão se ramificando. Nesse período do Passion, você não estava no Passion Flamenca? Sim, Estava. estava, Então, do estava. Passion Flamenca, o que você se lembra de show marcante? Não foi uma época com muitos shows bons. Tiveram alguns bons, assim, mas teve ali no aquele teatro, eu esqueci o nome, no Maitá, um teatro no Maitá. Espaço Sérgio Porto? Isso mesmo, isso mesmo. No Espaço Sérgio Porto foi não lembro, tiveram vários. Agora a gente fazia muito show assim, fora do Rio, fora da cidade do Rio, no Rio, mas fora da cidade. A gente fez em Santo Antônio de Pádua, fez um que na churrascaria Minuano, na, 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 assim, tinha umas coisas meio estranhas, sabe? Mas assim, a gente fazia com a esperança daquilo ali abrir portas para outros lugares melhores, né? Uhum. Mas não saiu muito disso. O Passeio Flamengo ficou mais assim. Tá. Teatro mesmo eu não lembro. Fora esse Sérgio Porto, eu não lembro qual outro, mas teve Uhum. alguns outros, sim. E no Alumbre? Quero que você tente dividir o Alumbre assim, até a entrada do Ricardo, porque todas as histórias depois de mim eu vou te cobrar outras coisas. Mas antes da entrada do Ricardo, o que você lembra de legal com o Alumbre? Ou você não consegue dividir o Alumbre comigo? Pois eu não estou conseguindo muito, não, Ricardo. Ai, Eu que não bom, lembro. fico feliz. Porque eu não lembro exatamente a quando você entrou. Eu lembro que a gente fez um dos shows mais legais do Alumbre foi no Casa de Cultura Laura Alvim, né? Esse já foi depois. Eu vou dar uma dica para você. Eu conheci vocês no Plaza Shopping, no Exaltação da Mulher. Eu acho que eu estou lembrada assim. É porque realmente foi Dançou. muito show, muito show. Que bom, Soraya, eu fico feliz, porque é uma época de tantas complicações para uma arte tão desconhecida e vocês conseguirem ter fazido tanta atividade. Então, Mas é porque eu, era desconhecida, mas era assim muito misteriosa. O pessoal queria dança flamenca, dança espanhola, era muito diferente. E nós éramos praticamente nós só. Não tinha ou Soninha vários está grupos, dizendo, como Vila teve Lobos. durante ao longo do tempo, quando teve década de 90 que começou a explosão de grupos, né? Muitos Aham. grupos. 90, depois 2000.
Na década de 80, era a gente ou a gente mesmo. Então, A a Soninha botou demanda do aqui, mercado éramos nós. Ah, a a Soninha Soninha está botou falando Vila ali, Vila Lobos. Lobos. É, ali perto do túnel, em Copacabana, né? Teve, Pois é. Vila Lobos, teve. Então, Foram muitos shows mesmo. eu conheci vocês em Niterói, na época da mulher, que vocês foram a minha segunda referência. Minha primeira referência foi Mabel, que eu fiquei encantado quando eu vi vocês subindo no palco, cada uma com uma roupa diferente da outra, cada uma no seu estilo, aqueles cabelos à la Rita Reis, tudo solto. Assim, eu falei, gente, que é isso? Isso foi Na igreja aonde, Ricardo? do Plaza Shopping, Ah, no Plaza em Shop. Niterói. Era um trabalho que eles estavam fazendo em Niterói de A minha amiga exaltação da está mulher. perguntando aqui assim, e o El Pescador? O El Depois, Pescador foi lá para frente, Sandrinha. O El mais para Pescador frente, a gente vai chegar é, lá, porque eu é na participei. terceira fase. É na terceira fase. E, e esse grupo tinha uma característica, eram todas mulheres, a guitarrista, a cantaora e as bailaoras, porque foi também quando eu vi a Júlia Remundir cantando com vocês, né? E a partir daquele dia, eu não sei se eu contei na live da Sônia, eu queria saber quem eram vocês, que eu gostei muito. E eu fui atrás de um panfleto, qualquer coisa, e tinha um panfleto. A mulher pegou o panfleto, já puxei o panfleto da mão dela e saí correndo. Porque só assim que eu ia poder conhecer vocês. Eu puxei o panfleto da mão dela e saí correndo pelo shopping, tá? Se não fizesse isso, eu não ia conhecer vocês, porque não tinha mais panfleto para distribuir. Soraya, ah, minha filha, o que a gente não faz pela arte que gosta, né? Soraya, olha só. Na época da Lombre, acho que foi um grande momento também importante no Rio de Janeiro, porque vocês foram tanto quanto inovadores em todo sentido, porque tudo quanto é tipo de cultura sempre chegou atrasado para a gente. Já estávamos recebendo influência dos filmes do Carlos Saura, né? A Sônia, o grupo, vou botar a Sônia, vou falar o grupo porque era o grupo inteiro. Você já trazia algumas coisas interessantes, que era o tal famoso tablado. Porque sem o tablado, o Flamengo não se considerava o Flamengo. Que vocês foram uma das primeiras pessoas a fazer tablado aqui no Rio de Janeiro, né? E eu me lembro que todas as vezes que o aluno ia para algum lugar, sempre a proposta era desenvolver aquele clima de tablado, que era a visão que a gente passou a ter do Flamengo. O Flamengo é feito em tablado. O que é o conceito de tablado? Há um restaurante pequeno onde tem um palco, onde a gente faz um show enquanto as pessoas estão lá curtindo os seus quitutes ou jantas, né? E aí, antes de chegar nos shows, tem uma outra coisa bacana, que aí não tem como não mencionar, que é a participação de vocês, como membros do Alume, das aulas que a Sônia dava. O quanto que para vocês era legal fazer isso, Soraya? Em algumas aulas da Sônia, eu me lembro, tinha umas performances de vocês. A Mari ia tocar, você dançar, às vezes Simone ia, que era quem mais participava, né? Como isso era para vocês, no meio dos alunos, vocês estarem lá dançando? Para mim era onde eu me exercitava, né? Porque uma coisa é os ensaios, né? Ensaio você está fazendo a coreografia, você está pensando no show. E nessas aulas era onde a gente dava aquela manutenção na limpeza mesmo, né? Do sapateado, na limpeza da castanhola, né? Na limpeza dos movimentos, né? E eu adorava, eu adorava. Era muito bom, muito Nesse bom. período do Como Alumbre, a minha você... prima ainda agora mencionou ali, que saudade desses tempos. Muita saudade. Eu tenho muita saudade, muita. Ali eu vivi muita coisa boa, se comparado com o outro lado que eu não gosto de falar, vivi muita coisa boa, muita coisa. Eu só tenho que agradecer esse período, né? Por isso que eu digo que para mim você é importante, porque nunca te revelei, agora vem a parte do Ricardo. Dentro do grupo Alumbre, apesar da Sônia ter algo que de muita personalidade, eu era seu fã, Soraya. Oh. Sempre fui seu fã, tá?
porque eu queria sapatear como você. Ah, oh. Fico até emocionado, porque quando eu via você sapateando, eu dizia assim, eu queria roubar os pés dessa mulher, eu queria esses pés para mim. Eu queria você. Então, sempre tive essa admiração por você, de uma coisa indescritível, e de ver a tua destreza no sapateado, que não era só destreza, era capacidade de fazer a música com os pés, que isso me impressionava bastante. Eu não conseguia, não entrava na minha cabeça como você conseguia fazer isso, de você ser veloz no sapateado e de você ter quase que um ouvido absoluto, de você escutar e fazer as coisas. Né? Ah, Então, obrigada, Ricardo. A minha prima está lembrando aqui de um solo que eu amava, que era Ponteiros de Guitarra. Ela falou aquele nossa, solo que você fazia vestida de homem, né? E era um pupurri de vários ritmos flamencos, né? E eu adorava, assim, foi o meu primeiro solo, que foi feito pela Clotilde, né? A Clotilde montou ele para mim e eu simplesmente ficava apaixonada de dançar, toda vestidinha de homem. Eu tinha 19 anos na época e com castanhola, meu sonho era sapatear tocando castanhola, porque eu achava isso assim, gente, essa coordenação é impressionante. E eu sapateava tocando castanhola assim com muita emoção e orgulho, tipo, eu consegui, eu consegui. ó, a Paloma falando que quer ver, ó. Tua filha dizendo que tá querendo ver, ó. Eu lembro tudo. É Olha, que nem andar de bicicleta. Eu lembro é que tudo. nem o trupico no A minha início, depois não. castanhola, que a minha professorinha me trouxe granadilho, infelizmente ela quebrou. Porque teve uma peça de teatro que eu fiz, participei de um musical em 2010, e aí eu fazia uma cigana, né? E aí teve um número estilizado, foi um número que Viva a Espanha, e claro que aí eu peguei e dei uma sapateada tocando castanhola, né? Porque era um passo doble que Viva a Espanha, né? No meio do número de um dos dias apresentando a peça, a castanhola voou da minha mão e se partiu. E aí, ah, nunca mais teve o mesmo som. Eu tenho uma coisa assim, porque aí, enfim, mas é isso, né? Eu me Ela lembro que tu continua era sendo a minha ciumenta. castanhola do coração, mas o som dela não é mais o mesmo. Eu me lembro que tu era ciumenta com as suas castanholas. Quando falava em pegar suas castanholas, você dava aquele sorriso tipo rangendo os dentes, né? Vou te comer, sabe? A Você tinha 2010, esse né? amor pelas suas Para castanholas. você ver, durou bastante, né? Mas Vamos fazer dar o a quê, né? voltinha. A gente pega a fita cassete e rebobina para trás, tem problema não. Vamos lá. Shows do Alumbre. Qual ou quais que te marcou bastante? Esse do Laura Alvim, da Laura Alvim. Uhum, com certeza. Do Laura Alvim foi uma coisa assim. A casa sempre lotada, né, Soraya? A casa sempre lotada, sempre. Impressionante. Esse do Laura Alvim. Eu me lembro do Torre de Babel, que era um espaço pequenininho, lembra? Ali, Aham. pequenininho. A gente tinha que fazer uma coisa assim meio que exprimida. Só que mais exprimido do que esse, a gente pula do alombre e aí vai aquela história. Por questões aqui que a gente da própria vida, o alumbre se dissolveu. E aí Soraya reaparece no mercado com Simone Abrantes e Mara e surge o grupo Levante, com uma outra pegada, né? Vamos dizer assim, algo, nem vou dizer se é menos teatral, mas uma coisa, uma pegada mais tablada ainda do que era antes. E aí, Soraya, me conta essa história, como vocês pensaram em se unir, como surgiu o nome, conta essa Antes história. do grupo Levante, né? Assim que o Alumbre se dissolveu, antes do Levante teve um grupo
que também teve um nome Levante, mas tinha um outro. Não pergunta por quê, mas ele tinha dois nomes. Era eu, Simone e o Juan Sacromonte. Ah, tá. Eu pensei que ele fosse depois. É antes ainda, então, né? Foi Tá. antes, foi antes. Aí, em seguida, aí nós fizemos um show lendário lá na Teatro Municipal de Manaus. É um teatro Olha. lindo. E ele conseguiu um contato lá do teatro e fechou o show. Falei, nossa, mas vamos fazer os três. Mas o patrocínio só cobria três, né? Porque aquele teatro, eu imaginei assim, que a gente podia levar artistas convidados, porque era um teatro grande, né? E lindo. Uhum. Eu falei, três pessoas, nossa, sapateado, se não tiver uma acústica naquele tablado, naquele palco boa, vai sumir, né? Enfim, fomos, né? E foi um sucesso. Foi um sucesso. Algumas coisas aconteceram assim, alguns sustos, porque o calor lá era tanto, e quando a gente foi fazer o ensaio para passar o som, não podia ligar o ar condicionado, e lá é muito calor. Então, os Caramba. dedos do Juan Sacromonte na guitarra era tão. Ele escorregava. Ele não conseguia tirar um som. Então, ele não podia tocar, porque era tudo. Ele suava, estava assim, uns 50 graus naquele teatro. Então a Uhum. gente não conseguiu passar som, passar nada, foi na hora mesmo, né? Mas deu tudo certo e o teatro estava lotado. E nós três em cena, então a gente teve que tirar assim, cada um teve que se multiplicar em cinco ali para poder, né, dar o recado, né, para aquele bando de gente que tinha ido ali. E E no durante o Rio? dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Hoje em dia é engraçado, mas na época foi aterrorizante. Que a moça lá do teatro, a coordenadora lá do teatro, para agradar o grupo, nos convidou para fazer um passeio de barco, né? Para ver a união lá do Rio Solimões e do Rio Negro, que as águas não se misturam. É o encontro das águas, né? E aí nós fomos, né, nesse passeio e olha, um barco lotado, um sol a pino. Para quem ia ter que ter um desgaste danado à noite, a gente só ficava imaginando aquela piscininha do hotel, né? Que a gente podia estar relaxando ali, e a gente num barco sufocante, e cheio de gente. A gente chegou tão acabado no hotel, tipo 2 horas antes de ter que ir para o teatro, né? E eu lembro que aí chegou no camarim, a gente ali se recompondo, né? Ah, mas jovem, tudo bem, né? Se fosse hoje em dia, não ia dar, não, mas na época, jovem. Aí ela chegou e perguntou: e o passeio? Como foi o passeio? Aí a gente se olhou assim, meio, a gente ia ter que mentir, né? Falar, foi. Aí o Juan, com aquela classe dele, falou: foi inesquecível. Ou seja, ele não mentiu. Aí a gente se olhou assim, né? E fizemos o show, mas foi muito bom, foi muito bom. Que noite maravilhosa essa lá no Teatro Municipal de Manaus, muito bom. E depois, com o Levante na versão Mara, com a versão Agora, Mara, já que foi aí com o Juan, no Rio de Janeiro, com o Juan, teve algum show? teve, só que eu não vou lembrar agora exatamente aonde. Eu Tá. acho que teve no Laura Alvim. Sim, teve. Teve. Acho que foi algo do próprio Juan, porque tem uma colega de dança aí que já vai ser entrevistada no final desse mês, que mostrou um folder feito até à mão, lá na Laura Alvim, com o Juan Sacromonte tocando. Acho que era ele fazendo vários eventos e cada final de semana tinha uma bailarina, um grupo de bailarinos assim. Então Aham, é isso mesmo. depois que nós fomos fazer a versão Levante com a Mara, o Juan ficou tocando com vários bailarinos, né? Vários bailarinos. Essa história. Então, o Levante Flamenco foi o último grupo, né? Foi realmente a última parte. Nós tínhamos, era um trio assim que se identificava muito. Nós somos amigas até hoje, embora eu esteja afastada da Simone, em corpo, mas assim, em coração,
fomos estar sempre as três juntas, porque marcou muito, né, a nossa amizade. Muito. Eu, Simone e Mara, né? Aham. Eu tenho muito contato com a Mara, ela é minha amiga do coração, também mais contato do que eu tenho com a Simone, não tenho contato com a Simone há muito tempo. E Aham. nós nos identificávamos demais mesmo, assim. Então era um entrosamento muito especial, né? Nós Aham. ensaiávamos, era tudo uma grande diversão, nossos ensaios, nossas conversas. Nós saíamos dos ensaios e íamos para bar, para restaurante, uma para casa da outra. Nós viajávamos juntas, né? Então era assim, um trabalho barra amizade muito grande, né? Que ficou. Aí depois, acho que durou uns 2 anos o Levante, não foi? Por aí? Eu não sei te dizer, mas a gente tem aventuras para contar nessa história, porque eu Sim, cheguei a participar um pouquinho disso. sim, porque acho que no segundo ano do Levante você começou a fazer show com a gente no El Pescador, né? Sim. Vamos voltar mais um pouquinho. Aonde que o Levante ensaiava, Soraya? Olha, ele ensaiou em vários locais, mas o que mais demorou, assim, o que ficou mais marcado foi lá no Barra Shopping, aonde Olha, a Simone dava aula lá. no Corpo Livre. Isso. Então foi o lugar que mais marcou a nossos ensaios, né? Quando ela parou de dar aula lá, nós começamos a ensaiar aqui onde eu moro, em Santa Teresa, no Centro Cultural Laurinda Santos Lobos, que foi aonde a Mara indicou que ela conseguiu esse espaço para a gente aqui. E foi por isso que eu vim morar aqui, porque eu conheci o Sim, bairro nessa época. esse lugar é tão bonito, vocês não têm ideia. A gente entra, olhando para tudo quanto é lugar, vai para o ensaio e não quer sair dali. É um lugar lindo. Eu não sei como está hoje, mas ali, Mesma Centro coisa, Cultural, mesma mesma coisa. coisa. A Nossa. minha casa fica na esquina desse lugar. Olha, É, pertíssimo. Soraya, conta a história. Como é que vocês criaram essa ideia de fazer ruerga lá no Sobrenatural, em Santa Teresa? Que história é essa? então, nessa época, né, a gente ficava muito fascinado com esses encontros espanhóis que acontecem, né, lá nas tabernas. Então, todo mundo que vinha da Espanha em viagem falava muito dessas ruergas, né? Desse clima misterioso, né? Essa coisa de taberna com uma bailarina dançando no meio de todo mundo e que é uma coisa muito forte, muito intensa, né? Você não ter um Aham. palco, né? Ser um tablado assim bem pertinho. Então a gente tinha esse fascínio de apresentar também dessa forma. Que nem é lá, né? E o sobrenatural tinha esse formato, né? Até porque aqui em Santa Teresa tem esse ar mais europeu, né? Esse ar assim. Bem boêmio, sim, E total, é total. essa coisa mais de cidade do interior, mais o centro dos artistas, né? E aí lá tinha uma cara de taberna flamenca. Então nós tivemos essa ideia. Então todos os domingos tipo, a partir das 5 da tarde, 6 da tarde, nós Isso, por aí. começávamos a fazer a ruerga lá. Nós vínhamos do El Pescador, né, onde a gente fazia o almoço lá, né, dançava no tablado. Aí acabava o tablado lá, a gente almoçava lá mesmo, vinha para Santa Teresa e começava a ruerga aqui, 5 da tarde, 6 da tarde. E era impressionante, porque isso foi pegando de uma forma que Cheio. começava Sempre. a ter gente que não conseguia entrar lá dentro, né? Foi uma coisa muito inovadora na época, né? Agora aqui Sim. em Santa Teresa tem música ao vivo o tempo todo, mas até isso mesmo assim, nunca mais teve ruerga flamenca aqui, né? E Aham. aí teve um grupo de cantores flamencos também que a Simone, na época, conheceu
uns cantores flamencos, uns ciganos que cantavam flamenco. Acho que é os irmãos Lozano da Argentina, se eu não me engano. Então, você vinha com a gente, lembra? Então, você lembra deles, né? Então, era uma Lembro. ruerga típica mesmo, porque não era só com o violão da Mara, era com eles cantando, né? Então, ficava Lembrei, sabe de maravilhoso. quem? De um cigano morador ali da região, o Marcelino, lembra do Lembro, Marcelino? lembro. Marcelino com aquela voz igualzinha do Camarón. Exatamente. Era o camarão daqui. Era o camarão daqui. Impressionante, a voz igualzinha. Da onde que ele surgiu, Soraya? Nunca perguntei isso para vocês. Olha, na verdade, quem tinha muito contato com eles mais era a Simone. Eu conheci através dela, né? E eles vinham cantar. E ele tinha uma voz linda, né? Muito, Mas muito. assim, fora isso, e nem sei também o que foi feito depois, né? Assim, e se ele foi cantar em algum grupo, né? Ele sumiu, sumiu. Mas realmente assim era uma voz muito bonita e a gente chamava de Camarão de la Isla do Governador. Sem ofensa, né? Porque assim, Camarão de la Isla aqui é da Isla do Governador. Mas era muito bonito. Gente, que fantástico! Ai, Soraya. Olha, se tem uma coisa que vale a pena aqui com você, eu nunca te vi de baixo astral. Você sempre teve esse humor, sempre. E até hoje eu sou estigmatizado por sua causa, por causa dos famosos frangos rica. Tá? Quando eu chamo Rica, eu me lembro da gente indo no carro, subindo para ir comer o pescador. Eu falo, Rica, olha só o cabelo dos frangos Rica. É verdade. Você vê, né? Desde essa época que já tinha, assim. Hoje eu não como carne de jeito nenhum, tenho pavor desse caminhão. Nossa, nem. Vamos lá para o El Pescador. Como é que vocês chegaram lá no El Pescador? Conta para mim. Eu acho que nós, se não me engano, nós fomos lá com a cara e com a coragem, inspirado no Sol e Mar, onde a Sônia dançava com a Mabel, né? Com o Sim, grupo da sim. Mabel, e a gente ficou perguntando onde tem outro restaurante que tem esse formato para a gente poder oferecer o nosso show, né? Aí a gente lembrou do El Pescador, que acho que era até da mesma família, né? Sim, da Dos família Tom, Recarei. da Da família família. Recarei. É. Então nós fomos lá, batemos na porta, oferecemos o show, aí nós mostramos alguns números e assim, nós não fomos muito bem recebidas, né? Não sei se você lembra, né? Nós não éramos bem tratadas, né? Absolutamente. Mas nós Foi queríamos divertido, mostrar né? a arte, nós adorávamos os garçons maravilhosos de lá. Lembro vários garçons de lá que nos tratavam assim como rainhas, né? E eles muito, muito bonzinhos, né? Não refletiam em nada a chefia, né? No caso. Mas, enfim, nós queríamos mostrar nossa arte e era o espaço que tinha. Tinha o tablado, tinha o som e nós íamos lá sábado à noite, domingo na hora do almoço. Tínhamos uma relação bem profissional com as pessoas que nos contratavam, né? Não teve abertura para amizade, mas nem tudo é Sim. do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Então a gente fazia o que podia. Deixa eu contar para vocês uma historinha, porque eu participei desse período e tinha uma coisa muito intrigante, porque o tablado do El Pescador ficava nos fundos do salão. Então, de um lado era o banheiro masculino, do outro lado era o banheiro feminino. Ao contrário, banheiro feminino e o banheiro masculino. Então, quando alguém tinha que ir para um desses lugares, passavam por cima do tablado para ir. E eu me lembro que quando você dançava, a pessoa dançava, a Soraya sapateando e olhando para o sujeito. Me distraía, né? Pois é,
muito irada da vida. Ela acabava o show dela, sentava na cadeirinha, ela resmungando um monte de qualquer sujeito passando na minha frente, meio do meu... Era Olha, bem era caseiro, né? muito divertido, muito divertido. Mas tem uma coisa bacana. Ali A eu minha aprendi amiga uma tá falando coisa, assim, ó. Mas o público, nós adorávamos. adorava. Obrigada. Tem uma coisa que eu aprendi ali, uma lição que a Mara deu. A Mara trouxe um outro tipo de aprendizado como artista, porque Mara sempre foi uma grande artista. A gente não pode, não tem como não reconhecer. A Mara é uma grande musicista, uma grande violonista. Né? Onde ela coloca a mão, brilha. A arte da Mara é inconfundível. Né? Eu sempre digo, a Mara tem um potencial naquele violão dela. Pode ser o pior bailarino. Nas mãos da Mara fica maravilhoso. Ela consegue transformar o artista. Ela tem um potencial musical impressionante. Nunca vi uma pessoa que não crescesse sob os auspícios da Mara. Então a Mara realmente é uma grande referência no Rio de Janeiro como violonista, né, como violonista de grupos flamencos, por que não dizer assim, e até na outra área dela. E eu espero que em breve ela venha contar essas histórias para a gente, porque ela é uma pessoa de um brilho e merece esse reconhecimento. Né? Uhum, uhum. Mas ela ensinou uma coisa que é o seguinte, eu me lembro que a gente tinha problema com comida lá. Então, quando estava o diretor da casa, o Arturo Recarei, aquele prato típico era frango, farofa, macarrão, aquele prato assim enorme, era o que a gente podia comer. Eu me lembro que a Mara falou assim, gente, toda vez que vocês forem para algum lugar, vocês têm que fazer amizade com a cozinha, né? E a gente fez essa amizade. Então, quando o diretor não estava lá, alguém de lá chegava, vem cá, o que vocês querem comer? Aproveita que não está aí. A gente comia aqueles pratos, tomava vinho, tudo à vontade. Paella à E, vontade, né? pois é, vai lá escolher no aquário qual a lagosta que você quer. Eu lembro disso. E quando ele estava, a gente ia para o prato convencional pedindo já arrego. E ele chegava e às vezes oferecia, vocês querem algum prato espanhol? Como se a gente não tivesse comido, né? Eu me lembro que você rejeitava com uma certa educação, a Simone ainda ia. Eu topava numa boa, né? É um período para mim maravilhoso dos ensaios em Santa Teresa, que foi onde eu peguei vocês, né, o segundo ano, de trabalhar ali no El Pescador e principalmente porque no dia mais trágico da minha vida com dança, vocês me salvaram. Você Né? me contou. Eu não quero trazer isso à tona porque não vale a pena, mas foi algo tão humilhante e depreciativo que eu liguei para uma de vocês duas, eu não lembro, gente, eu tinha saído recentemente do grupo, não me lembro quais as razões, mas naquele dia eu precisava botar essa energia para fora. Eu pedi, acho que foi para você falou, vem Rica, vem sim, vai ser legal. E naquele dia foi a minha salvação. Foi o último dia que eu dancei naquele ano e depois eu passei 1 ano e meio afastado da dança por causa daquilo tudo que eu te contei. Né? Até entender que o artista ele nunca é superior à arte. Aquele dia, aquele ano, demorei um tempo para entender que a arte ela é muito maior do que o artista. A gente só executa a arte. Levei 1 ano e meio para entender isso. Feito isso, Soraya, dali do El Pescador, que eu acho que foi o lugar mais interessante do Levante, eu só tenho essas duas lembranças, o El Pescador e a Ruega de Santa Teresa. Tem mais alguma coisa que você chegou a fazer? Tem, sim, os musicais com aqueles cantores da Globo. Se lembra? Ah, com o Levante, foi, foi. O Levante foi um tempo com. Era um cantor que eu esqueci o nome agora. José Isso, Augusto. Zé Augusto, esse mesmo. Por quê? A história foi a seguinte: a Simone, ela dava aula lá no Corpo Livre, na Barra, né? Isso. No shopping da Barra Barra, Barra Shopping. Shopping. E Era aí, o anexo do Barra Shopping. isso. Aí ela dava aula para a esposa desse cantor, o José Augusto.
E aí, ele tinha uma música que era um bolerinho, ele fazia shows, né? Shows por aí, né? E aí ele tinha uma música, um bolerinho que ele estava lançando esse bolerinho, que eu não lembro agora qual era, mas Aham. e que ele queria dar um tom de espanhol nesse bolerinho, né? Ele via os espetáculos da mulher dele, né? Os shows que a Aham. Simone, das alunas da Simone, que era a esposa dele era uma delas. E aí ele gostou da ideia, ele falou: por que que então a sua professora não faz, né, com o grupo dela no meu show? E aí no intervalo do show dele, elas fazem o show delas. E poxa, para a gente na época foi uma grande oportunidade, né? Porque nós poderíamos mostrar uns números do Levante Flamenco num show de porte maior, né? E com muita gente. E foi o que aconteceu. A gente foi numa turnê, eu não lembro agora se foi uma turnê ou foram duas. Mas uma foi com certeza. E foi muito legal, muito divertido. Foi E de bem repente, divertido. Soraya me liga, Ricardo, nós vamos aparecer na televisão, olha lá. Então, foi isso. Por quê? Então, teve o show, né? Mas aí ele foi apresentar. Aonde ele apresentava essa música, a gente ia dançar a coreografia da música atrás, né? E ele foi um dia no Domingão do Faustão, Isso. não foi? E ele foi um dia num outro show da Globo, que eu não lembro qual, mas foi. Eu acho que foram os dois shows da Globo, e na época eu não lembro se era. Foi um SBT, não lembra um show, um programa do SBT. Foram uns três lugares. E uma coisa também que aconteceu. A minha amiga está falando aqui, eu vi isso. A Regina, que estudou comigo no cursinho pré-vestibular. E tem a Evelyn, minha grande amiga também aqui, que eu já vi ela passar, Ah, isso é que era muito bom. da nossa sala. Muito bom, muito. E todas viram meus shows, todos. Tem uma coisa que eu vou te lembrar, aí você vai me explicar. Não tinha cante no Levante, mas sabe o que eu lembro na sua voz? Na sua voz? Hum. Al pocito yo voy por agua y no llevo sogar. Por la trecha de su pelo me abraça e me... Algo mais ou menos, eu falei, gente, a Soraya cantando Juana de Revuelo. Não esqueço, Soraya, para você ver como é que eu gosto de você, como é que você me marcou. Eu também te adoro, Rica. Como é que surgiu essa ideia lá no Levante de vocês cantarem? Foi ideia da Mara ou foi um consensual? E aí? Não, eu sempre tive vontade de cantar, né? Tanto é que hoje eu canto em dois corais, né? Sempre tive essa vontade. Então teve um show, teve um show na Torre de Babel que eu cantei. Eu cantei uma rumba. Cabecita Louca, lembra? Lembro, claro. Eu cantei essa rumba, Cabecita Louca. Eu cantei. Tem até hoje. A fita está guardada até hoje. É, Só nessa fita tem três músicas que se salvam. Uma delas é a Cabecita Louca. então. Então eu tinha essa mania de cantar. Eu não era uma cantaora flamenca, mas quebrava um galho, né? Então a gente no Levante, a gente cantava, fazia o nosso corinho, a gente gostava. Eu acho que eu incentivava muito esse lado. A Simone não gostava muito, não. Eu gostava e a Mara gostava. Eu acho que era que eu gostava mais de todas. A minha sobrinha está dizendo, voz linda, obrigada. Eu sei que não é isso tudo, mas obrigada. Soraya, Eu lembrei, você. Rica, de uma coisa. Ah, O Levante Flamenco, quando estava, ainda era eu, Simone e Juan, nós fomos nos 11h30, você lembra? olha, eu lembro porque quando eu liguei a televisão para gravar, eu peguei só o finalzinho. Lembro, Foi, eu nunca foi, consegui ver esse dia. foi. Nunca. Realmente, assim, foi uma lástima. Foi uma lástima, assim.
Mesmo? Por quê? Assim, nós não estávamos acostumados a dar entrevista para ninguém, né? Nós Aham. éramos artistas de palco. Nós chegávamos, Uhum. dávamos o recado e acabou. Não era nunca, a gente não estava acostumado a responder, a fazer entrevista, né? Então, o Jô Soares, ele tem uma característica de querer fazer chacota com a pessoa que ele está entrevistando, não é mais ou menos isso, assim, né? Ele Só que faz. Eu acho que ele é um tanto quanto delicado se a gente comparar com outros que fazem isso, como o Faustão, que além de fazer a chacota, não deixa você responder, te atropela, né? Com todo respeito a quem gosta do trabalho do Faustão. Mas o Jô Soares sempre teve esse humor que pega o entrevistado de surpresa, né? Isso fazer pode. pegadinha e tudo mais. Então, eu acho que se a gente estivesse esperando esse tipo de entrevista, a gente teria se saído um pouquinho melhor, sabe? Mas como nós não estávamos esperando isso, até porque nós fomos chamados como grupo artístico que iria fechar o quadro. Era Jô 11h30. Fomos para São Paulo e nós íamos encerrar o quadro dos 3 grupos do dia, o último era um grupo de artistas. Então, eu imaginei que as perguntas seriam pertinentes a uma coisa mais técnica ou uma coisa menos pessoal, assim. Simplesmente ele começou a fazer perguntas para a gente, mas que a gente era nítido para fazer piada. Umas piadas assim sem graça, sabe? E aí pegando a gente, começou a meio que ofender o Juan, falando, o Juan respondia uma coisa na maior inocência, querendo fazer uma brincadeira, aí ele ia com humor ácido e dava uma rasteira no Juan. Isso desarticulou a gente de uma tal maneira, eu fiquei com uma cara de bunda, assim, né? Porque eu fui pega de surpresa. Eu fui pega de surpresa. E a Simone, idem. A Simone, então, não sabia onde enfiar. Ficava com aquele olho esbugalhado assim, né? E todo mundo se olhando com aquela coisa. Ou seja, ficamos lá 3 criancinhas, né? Olhando sem saber o que falar. Porque nós não estávamos preparados. Fomos pegos de surpresa, entendeu? Mas, enfim, passou esse vexame. E aí a gente foi fazer o número para encerrar, né? Que foi uma seguiria. E eu acho que foi bem bacana. Ele tocou a seguiria e nós executamos lá a seguiria e tal. Aí ele no final elogiou, deu o telefone de contato. Na época a gente tinha uma produtora chamada Ivonere, aí deu o telefone dela, mostrou a cara dela lá na plateia, e ela estava lá no dia, né? E acabou tudo bem, mas essa entrevista podia ter sido maravilhosa, assim, né? Mas não foi, infelizmente. Enfim. Ah, a Soninha está dizendo aqui que ele falou uma coisa e que realmente, assim, muita gente fala, né? Desde que eu era criança, que eu sou parecida com o Roberto Carlos. Quando eu era criança, mas era unânime. E não é que no meio da entrevista, o Jô Soares olhou para mim e falou assim: mas você é a cara do Roberto Carlos. Eu olhei e falei: olha, quando eu era pequenininha, todo mundo dizia isso. Eu sabia Olha, dizer. Cada eu coisa que eu assim, eu falava, o imagino. negócio ia piorando cada vez mais. Eu me lembro assim, a Simone tinha um jeito muito particular de ficar nervosa. Se ela tivesse no ambiente fora do palco, ela ficava sapateando loucamente para tirar o estresse. Aham. Em cena, ela sempre teve aquele sorriso meigo, que inclusive tem uma pessoa que dança hoje que não tem nenhum vínculo com ela, que é a Laura Laguna, tem a mesma expressão da Simone, que é aquele riso assim, né? Então, quando ela ficava nervosa, querendo matar. E você sempre foi muito transparente, né? A minha prima Ah, acabou de escrever aqui. Eu assisti e foi muito estranho mesmo, né? As pessoas não esperavam muito aquele tipo de entrevista, né? E a gente sem saber rebater aquele humor ácido. Pô, ele faz isso o tempo todo e a gente ali, 3 criancinhas, né? Sendo bombardeado de perguntas e de ciladinhas, né? Pegadinhas que a gente ficou assim, né? Não é, enfim. Mas valeu, né? sim, Soraya, você ficou só na área de bailaora. Você nunca teve interesse em dar aula?
Ah, ah. Isso eu É deixo uma opção, né? para você. Você é o professor, Ricardo. Você, a Sônia. Olha, realmente, eu já até que, substituí professores na época, assim, Simone não podia dar uma aula, me chamava. E aí eu descobri que realmente eu não tinha vocação nenhuma nas aulas que eu dava, né? Aham. Eu não tinha essa vocação de ser professora, porque eu acho que você tem que ter vocação, né? Olha, eu me sinto surpreso, não contigo, porque como eu convivi contigo, percebi que não tinha isso, mas eu queria perguntar, porque é a opção de cada artista, né? E eu, por exemplo, eu não entrei para dar aula porque eu queria, simplesmente é, a visão da Sônia, ela fez uma declaração que me deixou bastante surpreso, só fui descobrir isso quando eu entrevistei Sônia. Em 30 de abril foi quando eu entrevistei a Sônia que ela fez essa declaração e eu assim, ó, enchendo os olhos d'água, segurando. Porque eu não tinha nenhuma noção do que eu ia fazer na minha vida. Eu só queria dançar, Soraya. Eu só queria dançar. Eu não sabia que ia chegar até aqui, né? E a vida sempre me empurra para a dança. Tudo que eu fazia empurrava para a dança. Chegava na arquitetura, alguma coisa, Espanha, arcos, tudo na minha vida empurrava para isso. Então eu resolvi assumir, entendeu? Dar aula foi uma consequência não pensada, né? Acho que eu fui induzido e sem perceber eu fui entrando, sem assim, eu quero ser professor de dança, eu vou dar aula. Mas eu gosto de perguntar isso porque você é uma das poucas bailaoras que não deu aula, simplesmente foi bailaora e seguiu sua vida à parte, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Soraya, Deixa eu só fazer uma parte aqui, faz. mandar um beijo para minha amiga Jane, que me fez um elogio. Você que é linda, Jane. Obrigada. Olha, eu tenho assim uma gratidão muito grande na minha vida, porque, olha, eu tenho amigos tão queridos, e alguns deles estão passando aqui, dando seu recado. Obrigada. Muito Isso é, obrigada, viu? importante. É bom saber que eles estão presentes, porque ainda hoje, pelo século XXI, aqui no Brasil, a gente carrega o conceito de que o artista só deve ser relembrado quando se vai. E eu tenho um outro valor, que é o que me inspira tá, nesse projeto, que é o artista tem que ser lembrado enquanto ele está vivo. Ele precisa desfrutar disso. Né? Então, nesse projeto, eu não sou artista, eu sou o mediador. Eu quero que vocês tragam essa digital de vocês e que vocês sejam sempre lembrados, porque a nossa arte já é muito discriminada. Na própria terra deles é discriminado, né? E aqui no Brasil nem se fala. Então, quando eu toco nesse assunto e falo que esse projeto é para todos nós que fizemos uma história, sabe? Precisamos sim trazer à tona os que fizeram, eu digo assim, os artistas de anteontem, os de ontem e os de hoje, né? Precisam ser trazidos à tona e marcados na história. Então, esse projeto tem esse objetivo. Todos vocês precisam mostrar a cara de vocês para que ninguém esqueça que se hoje existe uma atividade com a arte flamenca no Rio de Janeiro, vocês foram os pilares principais. Isso não pode passar em branco. Tá, Obrigada, Soraya? Ricardo. E olha, eu te admiro muito por você estar fazendo esse arquivo, esse projeto lindo, esse projeto lindo que vai marcar uma época assim de ouro do flamenco, viu? Vai marcar uma época de ouro, porque eram grandes artistas mesmo, e até hoje, né? Essa legião de Sim. artistas. E eu admiro muito você. Agora é minha vez de te elogiar. Você me elogiou logo no início, falou que eu era um ícone para você, e você, para mim, hoje, mais do que naquela época, é um ícone para mim por você ter levado esses anos todos até hoje. Né? Essa bandeira da arte flamenca tão rica, tão linda, e você é um artista super versátil, que além de bailarino, professor, faz as flamenquitas, que é a coisa mais linda do mundo, umas bonecas flamencas que, nossa, é a coisa mais mimosa do mundo.
E ainda por cima costura vestidos, saias belíssimos. Então, assim, você realmente, ao longo desses anos todos, me surpreende muito, porque você vive para isso. E realmente, assim, eu admiro muito quem vive para uma coisa que ama, né? E você ama mais do que eu, até, né? Claro, muito mais do que eu, que levo no meu coração um lugar especial do Flamengo, vou levar para sempre, mas que eu me desviei desse caminho, né? E assim, tenho ele comigo, mas não vivo com ele diariamente como você, né? Uhum. Muito obrigado pelo reconhecimento, Soraya. Eu queria dizer que é, no meu currículo, como dançarino e como figurinista, o Levante está lá, viu? Figurinos que eu assinei, Levante Flamengo, está sempre lá. Não tem como não mencionar vocês, porque é um processo de aprendizado. Também aprendi coisas com vocês nesse período, né? Escutar a Simone, Simone era mais detalhista nesse aspecto, né? Preciso disso, 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 disso. Então, sem me trazer as informações, eu não tenho como desenvolver a ideia. E eu aproveitei muitas ideias da arquitetura, né? Eu não fiz nenhum curso de costura. Muitos anos depois eu fiz faculdade de moda, mas realmente foi mais uma coisa que o Flamengo me proporcionou. Descobri um outro talento que eu não sabia que eu tinha. E as bonecas, cá entre nós, foi um desespero, porque eu gosto de bonecas, sempre gostei, né? Eu tenho eu sou fã incondicionável de um outro tipo de arte. Mas assim, eu queria uma boneca espanhola para mim. Eu não achava, só achava aquelas bruxas, umas coisas horrorosas, e com preço caríssimo. E como eu sabia costurar, pegar as bonecas, olhar, não, eu faço melhor. Eu comecei a fazer. São E lindas. depois as pessoas começaram a ver, eu também quero, falei, mas eu não vendo. Ah, faz uma para mim. Então elas nasceram nesse processo, né? E elas não existe cópia, são únicas, são exclusivas, cada um que ganha tem a sua flamenquita e é especial. Eu não copio boneca para ninguém. E tem uma outra coisa, elas são feitas com os retalhos das roupas que eu costuro. Então ainda tem acho que isso é um outro peso, que é como se eu pegasse uma parte daquele artista está presente nessa boneca, com as características que você me pediu. Entendeu? Então eu tenho todo um astral em cima das flamenquitas, que é posso um dia começar a fazer uma live sobre elas. Eu quero saber mais de você, Soraya. Vamos lá. Eu quero que você me conte micos flamencos que você passou na sua vida. Eu sei de um que eu não esqueço, mas eu quero que você conte. E... Olha, eu lembro de um, mas esse aí é meio. Não dá para falar aqui. O Charlie, eu lembro. Qual que você está falando? O Charlie que agarrou no violão. Mas isso daí era comum, era sempre, não era uma vez. O Charlie agarrava em tudo que é lugar, no violão, né? Era a coisa mais comum, era o Charlie agarrar em algum lugar. Você jogava, e aí tinha que largar, você jogava o Charlie para cima para dar aquela rodada, ele grudava em algum lugar, você tinha que largar o Charlie e deixar ele pendurado. Aí fazia o resto sem Charlie. A rainha dos micos. Me lembro uma vez, você estava em cena, Soraya, não vou lembrar em qual número, mas ficou marcada a cena. Você estava fazendo uma escovilha, não lembro do quê. E por acaso, a tua saia, naquela época era uma saia que tinha corda de varal na ponta, você se lembra? Agarrou no salto. Aí você, peraí, foi ali fora, da coxinha, arrancou a corda de varal, voltou. Podemos continuar. A Mara segurando o riso atrás de uma maneira, porque você assim, quebrava o clima do Flamengo numa espontaneidade, voltava e botava no clima com uma arte. Por isso que eu te pergunto dos micos que você pagou. São esses dois que eu me lembro de você, na mausoléu, maior séria, assim, tirando o Charlie agarrando, você puxando, a Mara segurando.
Você largou o chale quando você virou, quá, 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 e virava de frente, estava lá a Soraya Séria. Olha, e a gente segurando atrás, porque, pô, Tem o que ser Soleil é uma artista, coisa. né? Tem que ser artista, Não, é né? uma coisa impressionante. Soraya de costa para o público, a gente. Quá, 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 quá. Aí ninguém vendo. A Mara segurando, a Simone assim, segurando e olhando pro alto para não rir. E quando você vira toda séria. Cara, foi muito divertido. Para você ver o que que você me marcou de mico. A corda do babado. Peraí, assim mesmo, você sapateando e a saia presa. Ah, não, peraí, volta. Saiu pra coxia, arrancou, a corda voltou, vamos continuar. E a gente assim, tá, vamos, vamos. E tu foi, cara. É. Cara, que maluquice, que minutice. É, o maior, assim, um mico, é, não foi mico, foi meio que pastelão, né? Foi quando a gente foi com o grupo era Paixão Flamenca, com o Henrique e a Silvia. Ele conseguiu um show lá numa feira agropecuária em Santo Antônio de Pádua. E aí, mas você não era dessa época, eu acho. Não, Você não passeio era. não. Aí a gente fomos de ônibus e tal. Ah, teve São Lourenço também, mas o mico foi em Santo Antônio de Pádua, mas a excursão foi uma só. Nós íamos parando nos lugares, né? E lá em Santo Antônio de Pádua, na Para. feira agropecuária, tinham umas pessoas bêbadas, completamente embriagadas, na beirada do palco. E a gente mexendo com a saia, né? E aí as pessoas, e uns caras assim, mexendo com a gente, né? Xingando, eu não sei o que eles estavam falando, mas xingando, só sei que uma hora eles jogaram um negócio no palco. E eu estava a ponto de falar, eu estava olhando para o Henrique, tipo assim, melhor a gente parar o show, né? Porque estavam agredindo, xingando, né? E algumas pessoas querendo assistir, mas alguns fazendo essa algazarra para tocar rebu mesmo, né? Bêbados. Olha, Não. só sei que numa hora, quando eles jogaram um negócio que eu já não lembro mais o que que era, eu parei de dançar, eu fui por mim mesma. Aí veio o sangue da espanhola. Porque, teoricamente, eu tinha que continuar dançando enquanto o produtor não falasse saiam, né? Mas eu parei Aham. na hora, peguei o negócio que eu já não lembro se era um tomate, o que que era aquilo lá, acho que era um negócio comestível. E joguei de volta em cima deles. Aí, como ali, claro que ia começar uma guerra de tacar coisa, eu joguei e fui embora. Todo mundo atrás de mim. Acabou o show. Acabou o show. Eu nem lembro se pagaram a gente. Se acho que nem pagaram. Ou, teve uma quizumba lá, mas eu nem participei. Eu joguei e fui embora. Pronto. Acontecia umas roubadas dessa, né? Mas assim, hoje em dia, contando, é hilário, né? Na época não foi. Sim, com certeza. Olha, eu Pastelão, digo, né? eu nunca paguei mico, nem por acidente. Só seus ícones de flamenco, suas inspirações. Olha, a Clotilde, né? Foi a minha primeira professora. Manuela Carrasco. Putz, Eu acho que é a essa daí. primeira que bate comigo. Essa mulher é um espetáculo. Aliás, você tem aquele temperamento dela, né? Eu me identificava muito com ela, né? Me identificava muito, assim. Então, eu não era muito de pesquisar, até porque naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Hoje em dia, eu imagino que Não, existam zilhões de não, muito. Manuelas Carrascos maravilhosas, mas na época era tão raro a gente ter acesso a alguma coisa, né, desse tipo. E aí eu era realmente era a minha ídola principal era a Manuela Carrasco. Você sabe que eu me lembrei agora, que eu me lembro que você conseguiu esse vídeo. Até te cobrei ele depois e eu não sei o que aconteceu. Aquela bailaora, La Singla, lembra? Uma que tinha os cabelos lisos e compridos, Lembro. La Singla. Você conseguiu um material raríssimo dela.
Falei, caramba, só você tinha esse material. Eu não lembro se foi Lacinda. com a Clotilde. Eu já não lembro mais com quem que eu arrumei, não, mas era bem difícil mesmo a gente ter acesso, né? Muito, muito, muito. Soraya, é, como você enveredou somente pelo caminho da dança, né, como uma bailaora, nesse seu período de experiência com a dança, que tipo de recomendação você hoje pode deixar para as pessoas que estudam dança? Você teve Dança uma experiência flamenca de muito. um modo ou de um modo geral. De modo geral, você teve uma experiência muito interessante e única, né? Porque não tem como dizer que a sua experiência é igual ao do outro. Então, acho que você tem uma vivência muito particular. O que que você recomendaria? Acho Eu que seria você recomendo assim, acelerar um pouco porque para eu trás. vejo assim, a dança flamenca, no caso, né, ela Aham. é uma coisa muito exagerada, né? Ela transmite, ela tem uma atmosfera de paixão, né? Uma coisa passional, exagerada, uma intenção muito intensa, né? Você tem que passa uma intensidade naquilo e muita emoção. Então, eu não sei se serve para qualquer dança, porque eu imagino que, né, por exemplo, um sapateado americano, uma dança clássica, tem uma emoção diferente, né? Mas eu acho que é, uma coisa que eu aprendi e que eu sinto que qualquer dança você tem que dançar com a sua alma também, né? Porque se você não passar essa expressão e com o rosto, né, com a sua atitude e só com o corpo, vai ficar sempre pela metade. Então, quer dizer, você tem que colocar aquilo que você está dançando no seu rosto, né? Então, assim, se é um balé clássico, você passa aquela suavidade, se é um sapateado americano, aquela alegria mais assim bobinha, né, mais infantiloide. Se você, o flamenco é paixão, ardor, drama, trágico, né? E intenso, né? Uma coisa exagerada. E eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu me identifiquei muito com o flamenco. Então, eu não, o que eu recomendo é isso, né? Principalmente, assim, independente da técnica, né? A ser estudada, é você colocar a arte, a técnica a serviço da arte, né? Porque a arte vem de dentro, vem do seu rosto, vem da sua expressão. E a técnica tá ali só para te dar aquele impulso. Mas você dança com a sua alma, né? Então, Eu essa é a tenho minha até, recomendação. eu tenho até medo de perguntar, porque está embutido nessa sua pergunta, nessa sua resposta, que é. Eu vou arriscar. O que que é flamenco para você, Soraya? Flamenco, para mim, é paixão. É paixão. Paixão pela vida, né? Eu olho alguém dançando flamenco, né? E eu sinto a paixão da vida brotando nessa dança. Eu acho que por isso que eu fiquei tão deslumbrada da primeira vez que eu vi dança espanhola, uma coisa assim muito passional. E eu, né, me desmancho, falou arroz, eu tô chorando, então para mim é isso aí mesmo. Olha só, muito obrigado por essa sua Obrigada a você, contribuição, Rica. por essa digital importantíssima. É, tem pessoas que eu acabo puxando o saco, ou sardinha, como eu escutei muitas das vezes, que era puxa-saco de vocês, mas na verdade vocês foram as minhas primeiras referências, são referências que eu carrego para o resto da vida. E Obrigada. aqui, é, transparecer isso com você, como eu fiz com a Sônia, é uma maneira, talvez a única maneira que eu tenho de agradecer a interferência que vocês fizeram na minha vida. Tá? Porque sem essas interferências, talvez eu não pudesse ser metade do que eu sou hoje. Então, eu agradeço muito você estar aqui comigo. Eu que É te algo agradeço. que não se mede de uma outra forma, a não ser com uma palavra que o pessoal usa em moda, que eu não gosto
de usar porque está na moda. Eu gosto de usar porque sai daqui, ó. Chama-se gratidão, Soraya. Acho que a maior emoção que eu posso dizer para você é: sou muito grato por você ter me dar ainda essa inspiração. Muito mesmo, tá? De coração. Te amo. Te amo, Rica. Muito obrigada mesmo. Gratidão também. Esse sentimento de gratidão e alegria é o que move o mundo, não Tá é? bom? Obrigado a todos. Obrigada. Sonhe Obrigada em a vocês, outro. amigos queridos do meu coração, que estão aqui prestigiando esse encontro meu com o Ricardo. Obrigada a todo mundo. Amo vocês. Um beijo. Um recado especial, Soraya. Vou te cobrar. Quando acabar esse isolamento, faço questão de me encontrar com você e dar um abraço como eu nunca dei na minha vida. Eu também, Rica. Eu também. Gente, Falou em um abraço, agora é beijo. comigo mesmo. Um beijo, gente. Tchau. Até mais. Tchau.